Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Gente, boa noite para todo mundo. Já quero agradecer a presença de todo mundo que está por aí. Deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Então, vamos lá, gente. Boa noite para vocês. Prazer mais uma vez estar aqui, né, em mais um palco da Campus Party. Essa já é a minha segunda palestra neste evento que está sendo sensacional, que é a Campus Party Digital. Está superando muitas minhas expectativas. Eu estou gostando demais. Eu já vi várias palestras incríveis. Essa é a minha segunda. Ontem rolou uma. Hoje a gente está vamos ter aqui essa conversa, que vai ser uma conversa bem simples. E a proposta de hoje é da gente discutir um pouco, na verdade, não muito bem discutir, mas repensar um pouco sobre a imagem que a gente tem das máquinas, né, dos robôs, dos androides, enfim, a imagem que nós temos sobre esses produtos. E que eu acredito que é uma reflexão interessante que nós que trabalhamos com o Include, é uma reflexão interessante que a gente possa fazer, porque pode ter muito impacto no nosso trabalho com as crianças e com os adolescentes dentro do laboratório. Então, vou convidar aí vocês para a gente fazer essa reflexão, que vai ser bem massa, tá? Então, vamos lá, me apresentando para vocês. Eu me chamo Yara Laís Souza, eu sou acadêmica de licenciatura em Ciências Biológicas aqui pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Eu sou divulgadora científica, sou líder da Rebelião nas horas vagas, né? O Include colocou aí nos meus cards de divulgação a minha foto de Princesa Leia, que é um cosplay que eu faço, eu sou muito fã de Star Wars. Eu faço uma pesquisa científica com educação dentro da universidade, eu trato com cinema. Basicamente, aliás, mais especificamente, eu trato sobre filmes de Star Wars, né, no ensino, e eu gosto muito de tecnologia, né, apesar de eu ser de ciências biológicas, mas eu sou uma pessoa muito ligada com tecnologia, estudei eletrônica na escola técnica, no ensino médio, enfim, eu gosto bastante dessa área. E até mesmo dentro da minha área, dentro da biologia, a gente lida com muitas ferramentas tecnológicas, então é uma realidade que é muito presente dentro da minha área. E eu estou atuando aqui como facilitadora do Include, do Laboratório Include daqui de Manaus, o Include Fé e Alegria, que fica dentro da ONG, certo? Então vamos lá começar. Antes eu queria ver com vocês aqui, dar um briefing bem legal sobre essa questão de como foi que nasceu esse nome, como foi que nasceu esse conceito de robô. Pode ser uma informação aí que alguns de vocês já saibam, e outros não saibam, mas é legal a gente dar esse briefing histórico, porque aí as coisas ficam muito mais claras na nossa mente. Então vamos acompanhar um pouco sobre a história do nome robô e outras coisas que acompanham esse nome também. Então vamos lá. Essa palavra ela foi usada pela primeira vez, gente, numa peça de teatro. Olha só. Quem escreveu essa peça foi o Karel Čapek. E ele fez a peça que se chama Rooms Universal Robots, e ela estreou em 1921. Foi a primeira vez que esse nome foi usado. Aqui tem uma imagem dessa peça, né, o Carol tá aí no meio, aí abaixadinho, ele foi o cara que escreveu. E aí os personagens, se vocês forem prestar atenção, eles já têm aquela aparência de lata, né, de homem de lata, ou de objeto de lata, ou objeto de metal, que acabou sendo impregnado na cabeça das pessoas quando a gente fala de robôs, né? As pessoas, elas sempre lembram dessa imagem de homem de lata e tudo mais. Teve uma representação assim lá no filme do Mágico de Oz, aquele clássico mais antigo. E também teve uma representação bem legal aqui no Brasil, dessa mesma visão, ali num clipe da cantora Pitty, em que mostrava lá um cara de lata, com sentimentos e tudo mais. Mas essa foi a primeira vez que esse nome foi utilizado. Então, como é que foi? Quando ele estava escrevendo a peça, ele não ia chamar de robô. Na verdade, ele queria dar ao nome dos seus homens de lata, ele queria chamar de labore, que é uma referência ao latim labor, que significa trabalho. Mas aí ele resolveu aceitar uma sugestão do irmão dele, desse cara chamado Joseph Čapek, que também era um escritor.
E o irmão dele disse, olha, eu acho melhor você usar uma outra palavra, uma palavra chamada robot, ao invés de labore. E aí, né, o Carell usou o robot lá na peça dele. Então, robô deriva, né, de robot ou de robot, né? A gente tem aí uma forma no singular, uma forma no plural. E, por sua vez, robot deriva de uma palavra tcheca, né? Os dois, eles eram tchecos. E essa palavra tcheca é a palavra robota, que significa trabalho forçado e servidão. E também tem uma derivação da palavra tcheca rabu, que significa escravo. Então, olha só qual foi o sentido, né, que a palavra robô foi colocada ali na sua primeira utilização nessa peça de teatro. Sempre com uma conotação de servidão, de escravidão, de trabalho forçado. É até uma coisa, assim, bem ruim quando a gente pensa, né? Porque a gente sabe que a história da humanidade é muito manchada com todas essas questões, né, de escravidão e tudo mais. Mas era esse sentido que foi impregnado tanto na peça de teatro, né, que mostravam lá os robôs, tanto na criação da palavra, certo? E que é um pensamento que ainda permeia na sociedade de hoje. Existe um game muito legal que se chama Detroit Become Human. Se você é uma pessoa que gosta de games, muito provavelmente ou você já jogou ou você já ouviu falar. E se você não é uma pessoa que é familiarizada com videogames, você pode pesquisar aí no YouTube canais que fazem gameplay, ou seja, canais que tem pessoas que jogam esses videogames e eles gravam. Porque é muito interessante a gente acompanhar as críticas que esse jogo faz e a narrativa dele também. A história é muito bacana. E esse game, ele explora a visão de uma sociedade futurista que subjuga e escraviza androides. Então, é uma relação que existe entre seres humanos e androides, mas não é assim uma relação de toda amigável ou saudável. Existem muitos desses androides, né, que são realmente escravizados, que fazem uma quantidade muito grande de trabalhos. Alguns deles, eles sofrem vários tipos de abuso, como abuso sexual, são agredidos ou são assassinados e tudo mais. E há muitas críticas permeando essas relações que a gente vê no jogo, que são relações que, pessoalmente, quando eu joguei, me deixaram muito chocada, sabe? Porque realmente essa é uma visão que muitas pessoas têm sobre as máquinas, sobre androides, robôs e tudo mais. Então é bem interessante. O Isaac Asimov, ele acabou popularizando o termo robótica. E ele acabou criando uma coisa que se chama as leis da robótica, principalmente quando ele escreveu a sua obra Eu, Robô, que foi adaptada aí para os cinemas. Então, ele gostava muito desses assuntos futuristas e o tema robótica entrou muito em alta por conta do trabalho literário dele. Então, o que seriam essas 3 leis aí que ele preconizou quando ele escreveu lá o Eu, Robô? Um robô não pode ferir um ser humano ou, por ócio, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens contrariam a primeira lei. E o robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então, o Asimov, ele pensou aí nessas 3 coisas que poderiam permear essa relação entre seres humanos, humanidades e as máquinas, né? Os robôs, certo? E um outro marco histórico que a gente tem aí nessa questão robótica é o Unimate, que foi o primeiro robô industrial. Ele foi desenvolvido por George Devil em 1961 e ele é um robô, né? Ele é uma máquina que servia para ajudar na montagem de carros da empresa Ford. Então, foi um grande marco, o Unimade. Ele era bem automatizado mesmo, tem vários vídeos aí no YouTube, inclusive vídeos da época, de 1961, que mostra ele ali nas fábricas, atuando e tudo mais. Então, ele foi o primeiro grande passo nessa questão do avanço da industrialização, né? E de uma maior dinâmica, uma maior rapidez, fluidez na hora de se produzir esses produtos industriais seriados, como os carros, certo?
Então, esse é o Unimate. Agora que a gente já viu um pouco mais sobre essas questões históricas e de informações bem legais, a gente vai ver um pouco do que as telonas nos mostram, né? Os filmes como um retrato de um futuro distante. Eu estou com a minha camisa aqui do Robocop, que é um filme que eu gosto muito, mas a gente vai explorar aqui outras produções. Vamos lá. Não podemos ficar sem falar sem esta dupla dinâmica. É que eu amo demais como fã de Star Wars, eu adoro, que é o R2-D2 e o C3PO. Né? Basicamente aí é amor e ódio, é a personificação não, né? É a robotização do amor e do ódio mútuos. São esses dois, né? Que são maravilhosos, eu não consigo falar deles sem rir. Eu acho muito legal, eles têm uma legião de fãs aí ao redor do mundo. E não dá pra gente falar de robôs sem falar sobre esses dois, né? Algumas características. Eles são droids auxiliares de voo e droid protocolo, né? No caso, o C3PO, ele é um droid protocolo, né? Existe essas máquinas lá no universo de Star Wars que são robôs que são altamente úteis. O C3PO, por exemplo, ele fala milhares de idiomas. E por ele ser um droid de protocolo, ele é muito utilizado em reuniões, na hora de recepcionar pessoas, na tomada de decisão, em discussões, sabe? Ele é muito utilizado para isso, principalmente por conta do seu poderio de tradução, né? Por ele entender tantos idiomas, então ele é colocado em várias situações ali, tanto mostrado nos filmes quanto mostrado no universo expandido. E o R2-D2, ele também tem uma função crucial, que é ele ser um droid auxiliar de voo. Ou seja, ele está sempre acompanhando, né, os pilotos. Aí, no caso, o R2-D2 ele era colocado numa X-Wing, né, que ele era um droid auxiliar de voo do Luke Skywalker. Então, quando eles estavam ali no meio de alguma batalha, algo assim, algum tipo de pane ou de falha que acontecia na X-Wing, era o R2-D2 ali que entrava para tentar ajudar, né, para fazer pequenos reparos e tudo mais, para toda a questão do voo continuar. E claro que eles se metem em altas aventuras, né? Enfim, mas basicamente eles são isso. Eles possuem personalidade e tomam iniciativas. Isso são características bem legais, porque aí já trata de uma humanização dessa questão das máquinas, né, que o cinema sempre nos traz. E eles são capazes de demonstrar algumas emoções. Drama, no caso do C3PO, né, que ele é muito dramático. Né, ele faz umas coisas assim que tem uma carga dramática muito grande. Esse é um traço da personalidade dele. E o estresse, que no caso é do R2-D2, né? Ele também tem um traço da personalidade dele, dele ser muito explosivo, né? Ser muito estressado. Isso é uma coisa que o próprio George Lucas já falou no Twitter, né? Que esse é um traço da personalidade dele, ele fala muito palavrão, esse tipo de coisa. Então são duas coisas interessantes que a gente consegue observar nessas representações aí, R2-D2 e C3PO. Aí Darth Vader, né? Que é homem e máquina. Né? Algumas pessoas acham que ele é mais máquina do que ser humano, mas ele é uma boa junção aí, homem e máquina. Ele não é o único, tá? Tem um outro personagem de Star Wars, que é o General Grievous, né? Que é mais máquina ainda que o Darth Vader, mas o Darth Vader ele é o mais emblemático, né? Com certeza. Então ele é uma junção homem e máquina. A armadura dele é uma armadura automatizada que permite a sobrevivência, né, da pessoa que está dentro. Então, ele tem aí uma série de apetrechos, né, uma série de coisas nessa armadura que permite a sobrevivência do corpo, né, que está por dentro da armadura. O capacete dele é muito interessante. Tem algumas funcionalidades que às vezes a gente não consegue observar muito nos filmes, mas quem lê os quadrinhos já viu que o visor, né, essa parte onde fica os olhos, é embutido com o computador. Então, por exemplo, o Darth Vader ele consegue receber vários tipos de mensagens, né, que o computador manda, e ele vê no próprio visor, né? Então, tipo, ele tá olhando aqui, e aí as mensagens estão aparecendo e tudo mais. É uma coisa muito interessante, mas basicamente toda essa carcaça, né, vamos dizer assim, robótica, é para preservar o corpo do Anakin, né, que foi queimado e permite a sobrevivência dele, certo? Aí temos o Huawei, né, que é
maravilhoso, filme da Disney. Ele é um robô de limpeza. Ele possui personalidade própria também. Ele toma decisões. No filme a gente vê ele tomando vários tipos de decisão. A gente também vê ele com uma grande carga emocional, né? Ele cria laços sentimentais, principalmente com a robô que aparece na parte final, que eu nunca lembro o nome dela, mas enfim, ele cria um laço sentimental ali com ela. Isso é um traço interessante também. E ele é muito gentil e amável. Ele é um dos robôs assim, de cinema que são muito gentis, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele seja bobinho. É um traço da personalidade dele ser gentil e amável, entendeu? E o filme é muito bacana, né? Traz uma crítica social interessantíssima ao filme Wall-E. Aí temos o NDR Andrew, né, que é de um filme clássico aí, que é O Homem Bicentenário, que também não dá pra gente falar, pelo menos pra mim, não dá pra falar de robótica sem citá-lo. Ele já é um robô doméstico, inclusive ele serve uma mesma família por muito tempo. Pelo que eu me lembro, é mais de 100 anos, ele passa muito tempo na família servindo, né, como um robô doméstico, fazendo reparos e tudo mais. Ele tem personalidade e emoções, ele também sofre grandes abusos, né, dentro dessa família que ele serve. E ele é humanizado, né, tanto nos seus traços, né, seus traços, suas feições são bem humanas, né, e depois acontece ali um outro pormenor no filme que acaba humanizando ainda mais. Mas dentre esses que eu mostrei, o Andrew é um dos mais humanizados, né, enquanto pessoa de metal, né, enquanto um robô de metal. E a gente também tem aqui o David, né, que é um outro clássico, que ele aparece lá no filme do Inteligência Artificial, AI, que é um filme que tem uma carga dramática muito boa e que também discute coisas muito interessantes, né, traz muitas críticas. Então, David, ele é um androide feito para ter sentimentos humanos como afeto e amor. Em muitos lugares da internet, quando você pesquisa sobre esse filme, né, da inteligência artificial, tá lá escrito que o David, ele foi um robô criado para amar, né? Ele é adotado e tratado como um filho, então há uma carga sentimental muito grande dentro dele, que ele precisa lidar, né, ali com aquela carga, com o casal que o pega e o adota, trata ele como um filho. Ele é muito ingênuo e é um robô infantilizado, né? É uma máquina criança. E ele tem muito traço de ingenuidade e de infantilidade dentro dele. Inclusive, no desenrolar do filme, principalmente nos minutos iniciais, a gente vê que ele precisa, apesar dele já aparentar ter uma certa idade, né, ele já não é assim, tipo uma criança de colo, mas ele precisa aprender coisas do dia a dia, sabe? Que é uma coisa muito complicada por ele ter essa ingenuidade dentro dele e por ele ser infantil, né? Por ele ser uma criança. E são dois traços interessantes da gente ver numa máquina, né? Porque você não espera que uma máquina vai ser ingênua, entendeu? Você não espera que uma máquina vai ser infantilizada, mas é o que a gente encontra no David. Inclusive, esse filme, ele é sensacional também. Quem não assistiu aí, assiste, é uma boa pedida para essa quarentena. Esses são os que eu selecionei para passar aqui. É claro que tem outros, né? Vocês podem citar muitos outros. O Bumblebee, o Robocop, sei lá, o Ultron, né? O Exterminador do Futuro. Tem muitos outros, mas esses que eu selecionei, que a gente viu, são alguns que, para mim, acabam sintetizando muito bem 3 pontos interessantes que permeiam a imaginação das pessoas e, muito consequentemente, também vai permear a imaginação das crianças que a gente encontra no Include quando a gente começa a falar de robôs e de robótica. Então, primeiro, eles são sempre subjugados, né? As máquinas, elas sempre vão ser subjugadas. Muitos desses personagens que a gente viu aqui são personagens que são subjugados, que são colocados como inferiores, né, são escravizados, né, basicamente. Eles não estão ali para ajudar, eles estão ali para ser escravizados. E os seres humanos sempre passam uma sensação de serem muito medíocres em relação
a essas máquinas, né? Porque todo esse subjugamento acaba tornando quem subjuga uma pessoa muito medíocre. E essa é a imagem que os seres humanos também passam. Aliás, é uma imagem que os filmes também passam dos seres humanos que interagem com essas máquinas. Esses robôs, eles são retratados sempre como sedentos por vingança, né? Sempre vai acontecer a revolução das máquinas, né? Sempre vai acontecer a tomada de poder das máquinas. E aí, eles sempre estão à mercê de fazer alguma guerra. Então, há todo aquele sentimento de medo e de pavor quando a gente pensa, né, em robôs, em robóticas e tudo mais, porque parece que eles vão ganhar vida própria, né, e vão tomar o governo, sei lá, fazer algo do tipo, certo? E os robôs, eles têm a retratação de serem grandes guardiões de lição de moral e de valores. É uma coisa que está muito presente, principalmente nesses filmes aí que a gente acompanha alguns personagens, né? E que, apesar de serem considerados inferiores, eles possuem mais humanidade que os seres humanos, né? Então, a imagem deles é sempre essa, né? Como guardião de lição, de moral, que sempre enxerga alguma coisa que os seres humanos não estão enxergando, sabe? Que sempre tem uma carga emocional e dramática nesse sentido, de ser mais humano do que os seres humanos que os conceberam, né? Que os fizeram. Então, esses são 3 pontos interessantes que a gente vê nessas produções cinematográficas, e que são 3 pontos que, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que, inclusive, eu, como cinéfila, né, como pessoa que gosta de tecnologia, consome tecnologia, eu já acabei considerando pelo menos 1 a 2 desses 3 pontos que eu coloquei aqui, né, como algum tipo de característica ou então algum tipo de pensamento primário quando eu vejo um robô, quando eu vejo algum assunto relacionado a isso, né? É sempre subjugar, retratar como sedentos por vingança ou por revolução, e sempre em serem objetos guardiões de lições de moral e de valores. Certo? Aí eu pergunto, isso tem influência na realidade? Né? Isso vai ter influência no Laboratório Include, com as crianças? Ou isso vai ter influência quando a gente senta para conversar com os pais dessas crianças? Sim, gente, isso tem muita influência. Falando agora como pesquisadora de cinema no ensino, a sociedade brasileira é uma sociedade que dá muito valor ao audiovisual. Nós somos uma sociedade muito audiovisual. A gente consome uma quantidade muito grande de vídeos e de outros tipos de materiais audiovisual. Vídeo na internet, vídeo no WhatsApp, vídeo no Twitter, vídeo no YouTube, vídeo no cinema, entendeu? No Netflix, nos outros serviços de streaming, série, novela, enfim. E esse audiovisual é uma coisa que tem tanta relevância para a sociedade brasileira que acaba tendo um impacto direto na opinião das pessoas, na opinião pública, certo? E também, aqui no Brasil, o cinema e essas produções que a gente citou aqui, algumas delas, elas são sempre vistas como verdadeiras, entendeu? Como muito verdade. O que a gente está vendo pode acontecer, entendeu? Ou então vai acontecer. É uma questão de tempo, vai ser real tudo aquilo que a gente vê nos filmes. Inclusive, tem muitos pesquisadores de cinema com educação que falam que aqui no Brasil as pessoas consideram a cinema como uma tecnologia a favor da verdade, a favor da realidade. A gente sabe que não é. Né? O cinema, na verdade, é uma expressão artística, é uma forma de arte. E a gente sabe que através da arte, né, a pessoa que o faz, ela é capaz de tecer várias críticas e de mostrar seu pensamento. Então, esses filmes todos estão carregados de críticas à sociedade, ao capitalismo, né, ao tratamento das pessoas e tudo mais, e é uma expressão artística dos realizadores, do diretor, dos produtores, né, do roteirista e tudo mais. Então, tudo isso brotou da cabeça dessas pessoas e da vontade que essas pessoas sentiam de expressar tudo o que elas sentiam em relação a esse tema. Não significa que está preconizando algo no futuro ou que seja real, não. Esses filmes, eles não têm obrigação nenhuma de serem científicos, né? Tudo o que acontece nesses filmes é uma realidade no universo desse filme,
Então tá correto, entendeu? Não tem obrigação nenhuma de fazer um paralelo com a nossa realidade. Então é aí que mora o problema dessas produções que eu amo demais, né? Por conta dessa visão deturpada que as pessoas têm do cinema e pelo fato do audiovisual aqui no Brasil ser super valorizado, certo? E o que a gente tem na real? Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, né, que fazem a gente refletir e repensar um pouco sobre a visão que é passada para a sociedade e o que a gente tem na real, né, o que a gente consegue fazer no momento. Então vamos lá, nós temos muitos desses robôs na exploração planetária. As agências espaciais, em especial a NASA, gastam uma quantidade substancial de dinheiro todos os anos, né, e de trabalhos de vários cientistas, engenheiros e tudo mais, para fazer esses robôs de exploração planetária. Principalmente para explorar Marte, que é um lugar em que a gente pretende ir. Agora, para explorar a Lua, que é um lugar que a humanidade pretende voltar. E esses robôs são muito úteis porque eles são projetados especialmente para suportar as condições desses lugares, né, que são condições que são muito diferentes das condições do planeta Terra. Então é muito difícil você levar uma pessoa, né, levar um astronauta para lá. Então é melhor que você leve um robô. E esses robôs, gente, eles são verdadeiros laboratórios científicos. Eles são capazes de realizar várias coisas. Eles perfuram o chão, né, desses lugares. Eles são capazes de pegar amostras. Eles são capazes de testar essas amostras, entendeu? Eles têm ali como se fosse um pequeno laboratório, né, nessa costa deles, onde eles conseguem fazer pequenas reações químicas, eles conseguem tirar fotografias, eles conseguem fazer espectrometria. É uma coisa interessantíssima, né? Ano que vem será lançado um novo desse robô pela NASA para Marte, e eles são sensacionais. E principalmente o Curiosity, que é o que está lá atualmente, ele interage com os seguidores, gente. Ele tem seguidores no Twitter. Ele interage com os seguidores. É uma coisa muito bacana. E é uma realidade já de muitos anos das agências espaciais. Existem também os robôs auxiliares espaciais, né? Como esse, que é um robô da NASA, também o GM. E ele foi inspirado no C3PO, né? Essa aparência dele aí é muito inspirada no C3PO. E como assim auxiliares espaciais? Quando você está na estação internacional da NASA, né, que é a ISS, que está fora do planeta Terra, está em órbita do planeta Terra, o espaço é um ambiente muito hostil. Então, existem várias coisas que acontecem, que são imprevistos e que, às vezes, os astronautas eles não têm a capacidade de agir com rapidez, né, com mais agilidade, situações de emergência em geral. Então, a NASA ela pretende utilizar esses robôs como GM para auxiliar os astronautas lá nas atividades deles na ISS. Isso vai ser uma coisa muito útil para eles e também vai ser uma coisa muito útil para nós, porque a gente sabe que todas essas tecnologias que são utilizadas na exploração espacial são testes, né? Muitas das ideias e muitas das coisas que são utilizadas acabam vindo para o nosso dia a dia e tendo impacto real, né, no nosso dia a dia, enfim, em várias áreas. Então, já é uma realidade também. Eles ainda não estão sendo efetivamente utilizados, mas eles já foram pensados, já foram construídos e eles são sempre testados. Então, num futuro bem próximo mesmo, a NASA já pretende colocar alguns deles em ação por lá. Aí a gente tem os robôs industriais, né, que cresceu muito desde o Unimate lá em 1961 até agora 2020. É uma área aí da robótica que se aprimora a cada ano. E é uma produção também muito importante, porque ajuda nessa questão da indústria, na hora de se fazer esses produtos seriados. Então, acaba que substitui muitas pessoas ali na linha de produção e acaba remanejando a utilização não, mas a serventia das pessoas na fábrica, né? Ao invés dessas pessoas ficarem lá apertando os parafusos, essas pessoas elas vão começar a remanejar essas máquinas,
né? Então, é uma reciclagem que acontece no papel das pessoas dentro dessas indústrias. Então, todos os anos, essa área dos robôs industriais aumenta, se aprimora, e é uma coisa que é uma realidade aqui em Manaus, por conta do polo industrial, né, daqui de Manaus, que é uma área que recebe muitos desses robôs, né? Há muitas dessas indústrias que utilizam esses robôs industriais, e é uma coisa impressionante. Certo? Temos também os robôs médicos, né? A robótica médica. O que é que seria? Existem muitos... deixa eu colocar rapidinho. Aqui a tomada neste computador. Pronto, assim não perco vocês. Voltando. Existe essa questão dos robôs médicos, né? O que seriam esses robôs médicos? São máquinas automatizadas que vão começar a auxiliar os médicos, principalmente nessas questões de cirurgia. Vai ser todo tipo de cirurgia? Bom, no primeiro momento, com certeza, aquelas cirurgias que são mais delicadas, né? Como, por exemplo, cirurgias na cabeça, cirurgias que envolvem nervos do corpo, que são situações que são atividades muito delicadas, né? Uma coisa bastante problemática. Isso não quer dizer que os nossos médicos serão robôs. Não é nada disso. Isso quer dizer que os nossos médicos, eles vão ter um auxílio robótico na hora de se realizar essas cirurgias. Então, os riscos de morte vão diminuir, os riscos dessas cirurgias darem errado, né, principalmente envolvendo nervos, ali a pessoa parar de andar, sabe, esse tipo de coisa, vai diminuir também, porque uma vez utilizando essa ferramenta automatizada, ela se torna bastante sensível e também se torna muito precisa. Mas vai ser indispensável a presença de um médico, né, de um ser humano médico. Então, não é que nós vamos ter robôs médicos, né, assim, mas os médicos eles vão contar com esse auxílio robótico, certo? Aí os robôs domésticos também. O cinema implantou na cabeça das pessoas a doce ilusão de que a gente vai abandonar as nossas tarefas domésticas inteiras e que os robôs vão ser inteiramente responsáveis por elas. Na verdade, não. A gente vai ter um grande auxílio, uma grande ajuda desses robôs domésticos, que eles já existem, né? Nos Estados Unidos já existem alguns tipos de modelos e que fazem alguns tipos de tarefas, mas são tarefas ainda bem primárias, bem pequenas, né, e tudo mais. Mas ainda será indispensável a ação de pessoas na hora de se realizar essas tarefas domésticas. É uma coisa que acontece, por exemplo, com a NASA. A NASA ela tem uma inteligência artificial que analisa imagens, fotografias, né, retiradas com a ajuda de telescópios, como o Spitzer, o Hubble e tudo mais. Esses telescópios que trabalham tirando imagens do que a gente chama de espaço profundo. Então, essa inteligência artificial, ela foi programada para analisar essas imagens, para perceber alguns detalhes, para a gente ver se não tirou, se aquela imagem não tem algum possível exoplaneta, sabe, algum sistema solar novo e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa inteligência artificial, a NASA ainda se utiliza de plataformas de ciência cidadã, onde ela posta essas fotos para que pessoas, né, possam reanalisar essas fotos, porque a NASA fala que nada substitui o olho humano ainda, né, na hora de se fazer essas procuras, na hora de se analisar essas fotografias. Então, na questão dos robôs domésticos também, por mais que eles possam nos dar ali grandes ajudas, né, tem robô que encera o chão, por exemplo, mas mesmo assim, a gente não vai passar todas as nossas tarefas domésticas para eles, né? Porque para muitas dessas tarefas ainda é indispensável que um ser humano execute, certo? E nós temos aí também os robôs educacionais, né? Ou a robótica educacional, que é o tipo de coisa que a gente faz, que a gente utiliza dentro do Include, né? As crianças, elas trabalham aí fazendo esses robôs, né, programando esses robôs e tudo mais.
E não só o Include, aqui em Manaus também já tem muitas escolas particulares que utilizam também a mesma coisa. E a ideia também já está sendo mais popularizada nas escolas públicas, né? As escolas estaduais principalmente. Então, é uma realidade já bem legal e é uma coisa bastante interessante, porque ajuda os alunos, principalmente os alunos da escola pública, a ampliar o seu olhar sobre as suas próprias perspectivas de futuro e de vida. E de principalmente mostrar que essa área, que é uma área da ciência, né, querendo ou não é uma área difícil, não é uma área complicada e não é uma área que não pode fazer parte da realidade dele. Afinal de contas, é só ele olhar ao redor e ele vai perceber várias coisas, né, que são programadas, enfim. Então, os robôs educacionais, eles já estão aí, já deram suas caras e já são super utilizados. E para a gente finalizar, vou mostrar aqui para vocês alguns pontos de como o projeto do Include pode ajudar, né, a gente a mudar essa questão da visão que as pessoas têm das máquinas e para tentar responder a pergunta se as máquinas serão os nossos melhores amigos no futuro. Bom, primeiro, mudando essa visão cinematográfica, né? Eu amo e odeio o cinema, porque o cinema ele foi responsável por vários tipos de opiniões e de visões bem esdrúxulas que a sociedade atualmente tem. Então, a gente pode atuar mudando essa visão cinematográfica, né? E mostrar que os robôs, eles são tecnologia, eles não são escravos, eles não são serviçais. Eles são tecnologias que estarão a serviço da humanidade, mas não para serem abusados, não para serem escravizados. Gente, essa é uma visão muito horrível, tanto para você colocar em cima de uma pessoa, quanto para você colocar em cima de uma máquina. Então, os robôs, a robótica, né, androides, programação, eles são tecnologias que vão nos ajudar com as nossas tarefas. Eles são ajuda, né? Eles não são uma mão de obra escrava, como a gente tanto vê aí nesses filmes. Tornando a relação mais próxima, né, não é difícil como aparenta, na verdade, é muito trabalhoso. Essa é uma visão que a gente precisa colocar muito nas nossas crianças dentro do Include. Quando a gente coloca essa relação mais próxima com a tecnologia, a gente amplia o olhar das crianças e a gente sabe que vai ter um grande impacto para a vida delas no futuro, né, para mudar a realidade da família e tudo mais. Expandindo as possibilidades, né, nenhum céu é o limite. Eu não sei se vocês já conheciam algumas utilizações de robô, que eu mostrei anteriormente, né? Poucas pessoas conhecem principalmente a utilização aeroespacial, né, da exploração espacial, que são os robôs planetários, os robôs auxiliares. Pouca gente conhece, mas mostra que também vai muito além da relação humanidade-máquina que a gente costuma ver nos filmes. Basicamente, nem o céu é o limite. Então, é bom que a gente mostre para essas crianças que há muitas possibilidades. Basicamente, para o que elas imaginarem, vai ter ali um robô, né, que pode ser programado, enfim, que pode ser pensado. Chamando as meninas para o bonde, óbvio, porque a gente precisa de representatividade, né? A gente precisa mudar essas métricas de estatísticas que sempre mostram as meninas afastadas dessa questão de tecnologia, afastadas, né, dessa questão da área, da programação, enfim. A gente precisa estimular meninos e meninas. Precisamos dar o mesmo estímulo a todos, porque a gente sabe que ainda assim, na nossa sociedade atual, nos tempos atuais, mesmo com a gente batendo nessa tecla, mesmo com a gente problematizando tudo mais, ainda assim, outras coisas são mostradas para as meninas, né? Outros horizontes são mostrados para as meninas, que não são os mesmos horizontes ou as mesmas coisas que são mostradas para os meninos. Elas ainda não recebem os mesmos estímulos. Para muitas delas, tecnologia é coisa de garoto, ciência é coisa de garoto, quando que, na verdade, não. Ciência e tecnologia é para qualquer pessoa que tenha interesse suficiente, curiosidade suficiente, né, e força de vontade suficiente para estudar, para botar a mão na massa e tudo mais. Então, é muito importante essa representatividade.
mostrando como uma possibilidade autônoma e principalmente mostrar que o aluno depende de si mesmo. Não colocar a nossa imagem, principalmente de facilitador, dentro do Include, como uma imagem que vai fazer o aluno ficar dependente. Né? Não. Dentro do Include, a gente tem computador, a gente tem internet e tudo mais. E a gente precisa mostrar para eles que eles podem ser bastante autônomos. Né? Assim como os robozinhos ali que eles vão começar a programar. Então, sempre colocar os alunos dependentes apenas de si mesmo. E nós, facilitadores, agirmos como facilitadores, né? E não como figuras dentro do Include que vai deixar os alunos dependentes de conhecimento, principalmente, de iniciativa e tudo mais. E usar tudo isso de forma divertida, né? Para a gente brincar e aprender. Afinal de contas, a gente lida com crianças, né? E crianças, elas gostam desses estímulos de brincadeira, né? Elas gostam de brincar. Então, a gente mostrando isso como uma coisa divertida e brincando com eles vão absorver muito melhor todas essas coisas que a gente já debateu por aqui, né, pelo papo do Include esse dia inteiro, e fizemos uma reflexão agora, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu não sei se ainda temos tempo, porque eu não tô olhando aqui pro tempo, meu telefone está aqui. Mas muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, se a gente tiver tempo, eu posso responder. E eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, que é @IaraLaísSouza. Deixa eu voltar para cá. Né? Não temos tempo, aqui Gabriel disse, mas é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. E me sigam lá pro Instagram. Beijo para vocês e tchau, tchau.